Salmo de número 96. Não precisa não, que a gente vai soltar muitos aí, não vai adiantar. Salmo de 96, verso 1. Somente esse verso. Diz o texto, todos juntos. Cantai. Mais uma vez. Isso aí é um pedido? É uma ordem. Uma ordem para fazer o quê? Cantar ao Senhor. Que tipo de música tem que ser cantada? Um cântico novo. Não pode ser um cântico velho. Qual é a diferença entre um cântico novo e um cântico velho? A gente está tratando com as Escrituras Sagradas. A Bíblia é clara que existe dois tipos de homem: um homem velho e um homem novo. Um homem velho não é a ideia de idade aqui, que passou. A Bíblia não vai chamar um homem de velho, ele vai chamar de ancião, que tem muitos tempos, ancião de dias, como a própria palavra descreve o próprio Deus, um ancião de dias. A Bíblia vai descrever em dois tipos de homem, homens novos e homens velhos. O homem velho é aquele que anda segundo a natureza deste mundo, segundo a imagem do Adão caído. Esse é um homem velho. Um homem distante das coisas de Deus, um homem que tem um coração fora e rebelde contra Deus. Mas o homem novo é aquele que foi gerado novamente, aquele que nasceu de novo. Por isso é um homem novo. Quando ele é nascido de Deus para servir a Deus e viver em Deus. De modo que os seus pensamentos não são mais como é deste mundo, corrupto e perverso, mas segundo a verdade de Deus, e em santidade e justiça ele caminha nessa terra. Por isso ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Só podemos cantar um cântico novo ao Senhor se nós tivermos um coração novo. Do contrário, não existe cântico novo. A ideia aqui não é de se fazer um novo cântico. Eu estou compondo um hino aqui e estou dando para Deus e fazendo a igreja cantar. Temos um cântico novo, porque ninguém cantou esse hino, ninguém compôs esse hino, então a igreja está cantando. Eu escrevi e dei um cântico novo. Não, a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando de um coração que sabe louvar a Deus, um coração espontâneo que verdadeiramente responde àquilo que ele encontra em Deus: satisfação, alegria, paz, santidade. A nossa resposta, o cântico é uma resposta daquele Deus que nós ouvimos e nos salvou. Por isso o salmista, ele dá uma ordem. A ordem é para se cantar ao Senhor, a ordem é para se cantar um cântico novo, e a ordem também é para quem? Na segunda parte do verso ele diz: cantai ao Senhor todas o quê? Todas as terras. Significa que não existe uma parte nessa face da terra que não possa ser emitido um cântico novo. Todos os homens são chamados para cantar ao Senhor. Todos os homens são chamados verdadeiramente para dar um cântico ao Senhor. Mas esse cântico tem de ser de um coração que parte verdadeiramente criado por Deus, nascido de novo. Estou falando para vocês que esse mês de setembro, desde o domingo passado, a gente vai estar estudando uma série de cânticos a respeito, uma série de estudos a respeito de música, para que a igreja entenda muito esse poder que há na música. Esse poder que há exatamente de fazer algo que verdadeiramente a gente tem que levar em consideração a respeito do que nós estamos ouvindo e do que nós estamos cantando. Porque essas coisas moldam a nossa vida e moldam a sociedade como um todo. Para início de conversa, por isso que eu iniciei esse salmo, mas a gente também pode pegar Efésios, quando ele diz que era para a gente apresentar diante do Senhor e falar uns com os outros com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a forma da igreja
se comunicar uma com a outra também era por meio de música. Não é que eu chegasse com um irmão, como se fosse um nordestino, e cantasse um repente. Aí eu vou dando um repente aqui, o Wendel vai me dando outro repente daqui, e a gente vai cantando. Não. Significa dizer que a nossa parte de nossa comunhão muito produz isso, esse louvor espontâneo a Deus. Que quando a igreja se reúne, seja ela de que maneira for no almoço, a tendência nossa é cantarmos ao Senhor, é louvarmos o Senhor, é trazer o Senhor mais para perto de nós, e por isso ele diz, falando entre vós com cântico, com salmos, ou seja, existe um teor poético na vida da igreja, e que muitas vezes a gente se perde falando de futebol, se perde falando da política, se perde falando de muitas coisas, porque quando a gente tem que se juntar, a gente deveria cantar ao Senhor, deveria buscar a face do Senhor. E isso não é uma atmosfera, amado, que eu posso dizer assim, radical ou fundamentalista. Será que a gente não pode conversar de qualquer coisa diante do Senhor? A gente deveria conversar sobre qualquer coisa diante do Senhor, mas colocando o Senhor em todas as coisas. Às vezes, no meio do nosso teor de nossas conversas, não entra um Senhor, e o Senhor está longe das nossas conversas. Não que a gente o separe deliberadamente, como dizer, não, eu não vou colocar o Senhor. Não, é porque as nossas conversas não colocam o Senhor no centro. E por nós não colocarmos o Senhor no centro, não tem como a gente expressar esse cântico ao Senhor. E aqui agora a gente vai trazer algumas considerações a respeito da música, para que a gente entenda mais a respeito disso. Talvez alguns de nós tenhamos mais familiaridade com música, mais perto, ouve mais música, caminha ou tem um passado antes de Cristo com muita música na sua vida. O importante agora é que a gente comece a fazer algumas coisas para que a gente entenda esse poder tão grande que está na música. E se existe um poder, como é um poder de palavra, a gente deve levar em consideração e ser extremamente cauteloso a respeito daquilo que chega aos nossos ouvidos. Algumas considerações que são importantes. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo número 4, versos 17 a 21. Diz assim a escritura: E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chama Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este é o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Até aqui. Essa parte de Gênesis capítulo 4 fala a respeito, o início do capítulo é a oferta que os dois vão apresentar, Caim e Abel, ao Senhor. Ao passo que Deus abençoa a vida de Abel, mas rejeita Caim e sua oferta. Caim, irado, ele se levanta contra o seu irmão por inveja e o mata. Ao matá-lo, ele esconde o corpo e deixa tudo isso na surdina. Algumas horas depois, ou talvez algum dia depois, não sei muito bem, a Bíblia não relata esse tempo, só sei que Deus vai até Caim e pergunta: onde está teu irmão? E Caim disse: sou tutor do meu irmão, sou guardião dele, sou protetor dele, alguma coisa sou dele? Não sou nada não. Disse: olha, Caim, por que tu te levantaste contra teu irmão? Porque o sangue dele clama a mim da terra. Então Caim, ele revoltado, vamos colocar assim, e com um remorso violento no seu coração de ter feito aquilo, como Deus havia falado para ele, disse: cabe você dominar esse mal que está vindo sobre a tua vida e que está planejando matar o teu irmão. Se você não dominar, ele vai dominar você, e aquilo que você vier fazer vai ser contra você mesmo, não vai ser para o teu bem.
Ele não ouve a voz de Deus e ele executa o seu irmão. E quando ele executa o seu irmão e quando Deus presta conta com ele, a Bíblia é clara que ele disse: o mal que eu pratiquei é enorme demais, é impossível de alguém perdoá-lo. Serei fugitivo e errante sobre toda essa face dessa terra. Andarei errante. E quem me encontrar, eu vou fazer de tudo para me matar. E aí Deus disse: quem te encontrar nunca vai te matar, porque eu vou colocar um sinal na tua face para que todo aquele que te vê saiba que você não pode ser morto por ninguém. E aí, então, a Bíblia é clara que Caim foge da presença de Deus. É aqui que começa a história dos filhos dos homens, de fato. E então, longe da presença de Deus, Caim começa a formar uma nova família, começa a desenvolver uma nova família, totalmente apartado de Deus. O que dá a entender em Gênesis, no capítulo número 4, quando Caim foge da presença de Deus, significa dizer que enquanto o homem, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, o jardim era colocado num monte, num alto monte, o jardim do Éden. E esse alto monte, a Bíblia é clara que o homem foi expulso, mas o fato é que Adão e Eva, embora tenha sido expulso do jardim, eles não ficaram muito tempo distante do jardim. É como se eles ficassem um pouquinho mais distantes. Ou seja, vamos supor aqui que fosse a fazenda da Nicinha ali, e tem aqueles montes lá no alto. Então a gente saísse e ficasse na casa dela. Aqui dava para ver a montanha de Deus, o monte de Deus, o jardim de Deus ali. Então eles ficaram perto, eles não ficaram distantes, porque eles imaginavam que, de algum jeito, de alguma forma, Deus haveria de levantar um descendente, como Ele prometeu, e nós voltaríamos para o paraíso. Então Adão e Eva ficaram próximos à entrada, porque é isso que é um filho espera a misericórdia do pai, e o pai já havia dado a misericórdia, mas ele não poderia voltar sem que antes houvesse um redentor. Então eles esperaram até que o filho nascesse. Por isso que quando Eva tem o primeiro filho, ele disse: consegui um varão, ou seja, por meio desse eu vou voltar de novo ao paraíso. Mas só que ela não entende que esse filho é um filho das trevas, é um filho do inimigo, e não é um filho de Deus. Pelo contrário, ele é um filho tão das trevas que mata verdadeiramente aquele que é justo, que é Abel. O que acontece nessa história? Quando Caim foge da presença de Deus, ele sai dessa montanha, ele se afasta completamente, ele não quer mais ter parte alguma com essa ideia de que um homem vai voltar para o paraíso, ele rejeita isso completamente e foge. Quando ele foge, a Bíblia é clara que então ele começa a formar uma nova família, e é essa nova família que está sendo retratada no capítulo número 4. Não pense, são anos que estão se passando, anos e anos, centenas de anos que estão se passando nessa história. Então ele começa a formar a sua família, encontra uma mulher, casa, então tem um filho, depois tem outro, e então ele encontra mais um outro filho. Esse filho chamado Lameque, esse homem vai matar 2 pessoas, mas essa não é a minha ideia da história. Esse Lameque agora, ele casa com 2 mulheres, é a primeira poligamia da terra. Você percebe que à medida que o homem vai se afastando de Deus, ele vai tomando ações contrárias à lei de Deus? Esse Lameque tem 2 mulheres, e então ele tem uma, e tem outra, e tem filho com uma mulher, e com essa mulher, esse filho que nasce, ele se torna o pai daqueles que tomam conta de gado, do rebanho. Aí tem com a outra mulher, é o Jubal, e esse Jubal tem o quê? Ele é o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. O que Deus está mostrando para nós que os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Que não é porque as pessoas se afastam de Deus e desejam conscientemente se afastar e não querer saber nada de Deus, que Deus não concede graça e misericórdia para produzirem cultura. Cultura é qualquer coisa que a gente possa pegar e produzir algo. Tipo, isso aqui é vidro, mas é vidro? Isso veio da onde? Da onde vem um vidro? Alguém sabe? Da areia. A gente tem areia, não tem areia? Da areia o homem produz cultura, ou seja, produz alguma coisa da areia para forjar isso aqui. E faz-se um jarro de vidro. E assim, qualquer coisa que a gente planta, então a gente está cultivando, então produziu,
foi porque nós plantamos, ou porque mas pegamos o quê? A semente, plantamos, fizemos. Produzimos cultura. A mesma coisa, produzir música. Os sons estão lá, então eu pego um instrumento, faço um instrumento, então eu produzo um instrumento, então eu passo a tocar a música. Isso é produção de cultura. No que Deus está apontando no capítulo número 4, embora a descendência de Caim é a descendência dos homens, dos filhos dos homens, que não são os filhos de Deus, nessa descendência Deus ainda concede graças e grandes coisas. Coisas essas que na descendência de Adão, ou melhor dizendo, na descendência de Sete, que é o próximo, que vai fazer andar em paralelo com esse, nessa descendência de Sete não se conta nada de extraordinário. Tudo que se conta na descendência de Sete é o quê? Filhos. E filhos que andaram com Deus. Não tem nada de relevante em termos humanamente falando. Não produziram metalurgia, não produziram gado. Significa dizer que eles não fizeram isso? Não, eles trabalharam. Lembre-se, Abel era o quê? Pastor de ovelhas. Mas o pai de gado, ou seja, de cultivar gado, ou seja, boi, vaca, está na descendência de Caim. Produzir metalurgia, trabalhar com ferro, aço, seja lá o quê, bronze, cobre, está na descendência de Caim. Produzir música, quem inventou a música, entre aspas, se inventar, descendência de Caim. Será que os filhos de Deus, ou seja, descendência de Sete, não mexeu com isso? Mexeu, mas não inventou. Meu ponto aqui é exatamente mostrar que Deus ele concede graça, força, para que os homens entendessem que tudo vem de Deus e deveriam dar a Deus. Mas como é essa geração que faz as coisas e entende que ela produziu por si só, ela nunca vai devolver para Deus. Mas os filhos de Deus tomam aquilo que os homens produziram, porque reconhecem que foi Deus, e pegam essas coisas e entregam ao Senhor Deus. Aqui a gente começa a entender o seguinte, a música, ela está no início dos nossos primórdios. Desde que o homem começa a sua história, verdadeiramente, essa música o acompanha em todo o tempo. E aqui é interessante porque dados estatísticos verdadeiros, catalogados, fato é que essa música ela servia duas coisas. Tanto para a comunicação entre os homens, que eram muito boa essa comunicação, quanto também para levar essa comunicação de uma cultura para a mesma cultura, quanto dessa cultura para outra cultura. E ainda tem um terceiro ponto, é que a própria música era capaz de o quê? Se a gente é tão bom de conversar, ou seja, de cantar e se comunicar entre nós, ao ponto de comunicar a mesma canção dentro de um ambiente cultural, mesmo cultural, e levar essa mesma canção e extrapolar, ou seja, romper a fronteira cultural daquele lugar, daquele povo, daquela língua, e chegar a outro lugar, a outro povo e a outra língua, e esse povo conseguir receber essa mesma comunicação com tamanha clareza, é bem provável que Deus também comunique conosco através de canções. Quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18. Verso de número 6. Quem achou pode ler? Continua.
Verso 8. Tá bom. A Bíblia declara que Davi e Saul saíram para a guerra, venceram seus inimigos e voltaram. Quando voltaram, as mulheres começaram a sair ao encontro dos vitoriosos, porque era essa a recepção normal. Então, com tamborins, com danças, adufes e tal, fizeram uma grande festa. Só que aí eles começaram a produzir um cântico. E esse cântico eles produziram alternadamente. Quando a gente fala de recitar um texto ou falar o texto de forma alternada, eu começo os ímpares e vocês nos pares, alternadamente. Para o cântico era exatamente isso. Uma parte, um grupo de mulheres falaria uma coisa, e em resposta, em alternada, de novo, a outro grupo de mulheres cantariam essa primeira parte. Uma das primeiras partes seria assim: Saul matou milhares. Aí a outra mulher, o outro grupo de mulheres, saía cantando: mas Davi matou 10 milhares. Essa é uma canção que está sendo cantada onde? Dentro de um cenário cultural. Mesmo povo, mesma língua, ao mesmo tempo, na mesma hora. Essa ideia, a Bíblia é clara que Saul ouviu, e o que aconteceu com ele? Não gostei disso, não. Deram para mim milhares e para Davi 10 milhares. O que está faltando para esse homem, se não somente o reino? A partir daquele momento, a Bíblia declara que Davi se tornou inimigo, Saul se tornou inimigo de Davi. Percebeu que a música chegou aos ouvidos de Saul e ele entendeu claramente. Para as mulheres e o povo de Israel, eles estavam se alegrando. Porque a vitória de um capitão, irmão, é a vitória de um rei. Mas ele tomou isso como uma inveja e como uma afronta, como se isso fosse uma disputa entre o seu soldado e o seu capitão. Aquele é o tempo presente. Agora vamos avançar um pouco no texto. Os anos se passaram. 1 Samuel, capítulo agora de número 21. Verso de número 11. Verso de número 10. Essa vez eu lerei. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul. E foi a Aquis, rei de Gate. Estamos aonde? Território dos filisteus. A fronteira de Israel com o território de Gade. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Davi não era rei. Ele estava fugindo de Saul. Quem era rei era Saul. Não é este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Aonde se ouviu esse cântico? Numa terra estrangeira, com outro povo, de outra língua, de outra cultura. Eles sabiam que se cantava em Israel, outra língua, outra cultura. A música atravessou e chegou em outra fronteira. Estamos no mesmo período, apenas uns anos já avançaram. Alguns anos avançaram. Então as fronteiras se romperam para a música. Não podiam ter outras coisas. Mas a música chegou aos ouvidos do rei de Aquis. E aí ele não gostou disso. Agora vamos avançar um pouco mais adiante. Primeiro livro de Samuel agora, capítulo de número 29. Há uma guerra entre os filisteus contra Israel. Davi começou a ser
vamos supor assim dizer, uma milícia do povo de Aquis, do povo de filisteus. Então ele lutava pelo povo filisteu. Mas será que Davi matava Israel? Não matava. Davi era muito esperto. Davi sabia que Israel precisava conquistar toda a sua terra prometida. Mas ele não podia mais ficar no exército, porque ele está expulso. É como se fosse como é que chama? Desertor. Então ele é procurado. Então ele se junta ao território dos filisteus para lutar a favor dos filisteus contra tudo que era inimigo dos filisteus, no caso de Aquis. Só que ele lutava, mas ele lutava para matar os povos que ainda habitavam na região da terra de Israel. Onde tu deste? Eu dei na banda de Israel daquele norte. Não, eu dei na... E ele saía, vencia. Mas ele não vencia o povo de Israel, ele vencia os povos que ali habitavam. Mas o rei de Aquis achava que ele estava vencendo e lutando contra Israel. E todas as vitórias ele conquistava. Então o território passava a ser de quem? Dos filisteus. Mas na verdade nunca era dos filisteus, era só de Israel. Porque ele estava eliminando a terra e estava ampliando a terra. Só que acontece agora o seguinte, os 5 príncipes dos filisteus, que é um governo, eles se juntam em um só exército para lutar contra os filhos de Israel. Então, Davi é convocado para ir. E aí Davi vai para a guerra junto com os filisteus. Agora ele vai ter que lutar contra o exército de Israel, literalmente agora, não tem como ele escapar disso. E ele foi. Quando ele foi, aí conta-se a história agora. Verso de número 5 diz assim. Verso de número 4. Deixa eu olhar aqui. Verso de número 3, melhor. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Está apontando para Davi com todo o seu exército, seus 400. Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim, até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém os seus 10 milhares? Então aqui chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha. Aí ele segue a história e manda Davi embora. Agora o território não é só de um grupo pequeno, é uma região inteira dos filisteus que conhece essa música. Os anos já se passaram e Davi ainda era lembrado por essa música e de tudo aquilo que ele havia feito. E então a música traspassou todo esse tempo. E aqui, se a música, agora a gente entende uma coisa. Historicamente falando, todos os povos dessa terra, ela se apresenta de alguma maneira com música, e toda a música dentro dessa característica de povos, ela está sempre relacionada, associada à religiosidade, ou seja, quando os homens começaram a cantar, eles começaram a perceber que o cântico era tão bom que deveria ser dado à própria divindade, ao próprio Deus. E é isso que os homens começaram a fazer. Quando a gente começa a estudar a história dos povos, você percebe que as músicas estão entrelaçadas com qualquer tipo de culto ou qualquer tipo de religiosidade que os homens produzem. Eles não cantavam somente entre si, eles cantavam primeiramente para a divindade, para Deus. Seja ele qual for esse Deus. Então, essa situação leva a gente a começar a entender que quando no tempo da reforma, eles começaram a perceber uma coisa. Lutero, ele dizia exatamente isso, que a música tem origem divina. Ela se aproxima e se apropria da própria fé e torna predestinada a acompanhar sempre a vida cristã. Ou seja, toda a música e toda a experiência cristã, ou seja, da vida de Deus,
leva a gente a cantar um cântico novo. Agora eu volto para o livro de Salmos. Leiam comigo o Salmo de número 40. Eu queria que a igreja, cada um pudesse ler um verso desse salmo, por favor. Quem achou, comece o primeiro versículo. Outro? Outro? E vamos fechar com o verso 4. Muito bem. Davi está dizendo que ele passou por uma situação tão tenebrosa, tão difícil, que a única coisa que ele podia fazer era confiar completamente no Senhor. E ele diz: esperei confiantemente no Senhor, ou pacientemente. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele ouviu o clamor de Davi, estando Davi em que situação? Ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Ou seja, numa situação extremamente terrível para Davi, que a gente ainda não sabe bem o que pode ser. Pode ser as perseguições de Davi, pode ser situações de pecado, de falhas dele. O fato é que Davi clamou ao Senhor nesse período, e nesse período o Senhor foi até onde ele se encontrava. E aonde ele se encontrava, ele o retirou. E aonde ele o retirou, ele o colocou em um outro lugar. E o lugar que ele colocou foi: colocou-me os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então ele faz uma coisa, ele te tira de uma situação terrível, em que você não se sustenta como se fosse uma areia movediça ou um pântano. Ele te retira e te coloca teu pé em terra firme, não uma terra firme mesmo, sobre uma rocha. E ele diz que ao invés de tu colocar nisso, ele também firma os teus passos. Significa dizer que, em experiência que a gente vê em filmes, quando uma pessoa tem um naufrágio muito grande, ele consegue lutar e consegue chegar em terra seca, em terra firme. Ele chega exausto, se afasta da água, né, e parece que ele desmaia. Não é verdade? Na maioria das vezes isso acontece. Ele desmaia, consegui salvar. E só depois de algumas horas ele se levanta, não é verdade? Porque Deus, ele está, como a imagem foi exatamente essa. Ele tira de alguma situação tão terrível que tu não tem forças e te coloca numa situação assim, firme. Não tem mais perigo. Só que aqui é um detalhe: embora não houvesse mais perigo contra a tua alma, tu não tem mais condições de andar um passo sequer com tuas próprias forças, embora o terreno seja firme. Então ele diz: eu firmo os teus passos, para que aonde eu te coloque, tu não venha de novo a tropeçar, tu não venha mais a rastejar, mas eu firmo os teus passos, para que tu ande de maneira firme diante da minha presença. E então, nesse ponto, aí ele coloca uma outra coisa. No verso de número 3, ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O hino que Davi recebe do Senhor, que coloca nos seus lábios, é um hino de louvor a Deus. Um hino de louvor significa dizer, de exaltar as coisas que Deus fez por ele, porque louvor é elogiar por algo que você faz. A Luzia cozinha bem, já é um elogio. A irmã Leza faz excelente pão de queijo, outro elogio. E assim sucessivamente. O Ender trabalha muito bem como motorista, é um elogio. Eu estou elogiando aquilo que ele faz. Quando quando Deus colocou um cântico novo, um hino de louvor a Deus, ele está dizendo que Davi, ele vai expressar aquilo que Deus fez por ele, e o que ele fez é suficiente para que os outros homens ouçam, percebam, e então ele diz assim: muitos verão essas coisas. Que coisas? Coisas que Deus fez na vida de Davi. E o que vai acontecer com esses homens quando veem essas coisas? Temerão e confiarão no Senhor. Aquele que não confiava no Senhor, pela experiência que Deus fez,
de resgatar a tua vida por um grito, por um clamor e por tu esperares, as pessoas verão isso, temerão o Senhor. Ou seja, Deus é um Deus que responde, Deus é um Deus que cuida. Eu preciso confiar nesse Deus. Temerão e confiarão no Senhor. Nesse sentido, a gente tem que caminhar nesse texto, ou caminhar nessa ideia de a música faz isso conosco. Ela leva além das nossas fronteiras, ela vai, mas ela também é um meio pelo qual Deus é capaz de mostrar e revelar isso no nosso coração, dando a nós uma canção exatamente para a gente entender a sua verdade, quem Ele é e o que Ele faz. Por isso, Lutero ele diz que a música dentro de um culto, ela tem ela tem um espaço garantido e privilegiado. Por quê? Porque ela tem que servir a essas coisas. E que coisas ela tem que servir? Tem que ensinar quem Deus é e cantarmos e adorarmos esse Deus. A gente não somente canta para adorar a Deus, mas canta também para ensinar o povo o que Deus faz através dos nossos cânticos. Lembre-se, Davi cantou e as pessoas ouviram, temeram e confiaram no Senhor. Se a gente cantar alguma coisa que não seja quem Deus é e o que Ele faz, como as pessoas ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. É por isso que a música, ela tem a ideia é exatamente isso, que a música, nesse caso, por um lado, ela é a resposta nossa ao chamado de Deus, ou seja, aquilo que Deus faz, mas também ela é um anúncio e proclamação dessas coisas maravilhosas que Deus realiza. Então, essa dupla função da música, ela serve exatamente para caminhar nessas duas coisas. Veículo para falar com Deus. Abra sua Bíblia aí. Segundo livro de Crônicas. Capítulo número 5. Segundo livro de Crônicas, capítulo número 5. Quem achou, pode ler do verso 11 ao verso de número 14. Muito bem, a Bíblia declara e relata exatamente a ideia de que foi a dedicação do templo. Salomão construiu um templo, então os sacerdotes se juntaram a uma só voz. E é como se a gente pegasse hoje, quem está na escala dos diáconos? Tides, é tu? Quem? É o Bruno. Só que somos quantos diáconos? Somos 5? É isso, Bruno? 3? Não, tudo bem, deixa 3. Não tem problema não. Todos os 3 estão aqui? Não, está faltando um, não é? Quem é o que está faltando? É o Derrance, beleza. Na dedicação do templo, os levitas, eles eram por escalas. O turno dos levitas agora vão ser esse mês todinho, era um mês inteiro, porque era uma família inteira para servir. Eram famílias enormes, então demorava um mês, ou talvez 3 meses, para que toda aquela família
Não pense em uma família de 4 ou 5 pessoas, não. Era uma família gigantesca, de cabeças de vários filhos, muitos. Então, tinha as escalas para que todo mundo, durante um ano, pudesse servir e estar servindo ao Senhor. Essas escalas estavam preparadas e já estavam prontas para serem iniciadas. Só que no dia da inauguração, o que aconteceu? Todos os levitas, todos os músicos, todos os cantores, todos, independente da escala, vieram para o templo. E é esse texto que ele diz exatamente isso. Ó. Verso 1 de número 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. Ou seja, havia um turno, lembre, são 2 turnos. No caso de Davi, eles se tornaram turnos de 24 horas que não paravam mais. Então eram divididos em 4 turnos. De 6 em 6 horas os turnos apareciam. E os sacerdotes vinham. Então quando os sacerdotes vinham, ninguém respeitou o seu turno. Todo mundo foi, no dia da inauguração, todo mundo estava santificado, todo mundo estava pronto. O que acontece? Todos os cantores eles estavam de pé. E aí a Bíblia declara, começa a dizer uma coisa. Isso vai gerar bagunça, hein? Tanta gente, todo mundo, quem que vai liderar o louvor, quem que vai fazer? Mas no verso de número 3 ele diz, e quando em uníssono, ou seja, em um único som, ou seja, se juntou todo mundo, todos os instrumentos e cantaram em um único som, em uma única melodia, em uma única harmonia, e eles disseram, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir. Cantaram para se fazerem o quê? Oi? Para louvar o Senhor. Escuta o que eu estou dizendo aqui agora. Eu estou cantando. Mas isso não é o que diz a Escritura. Cantamos para se fazerem ouvir. É triste quando uma igreja canta ou toca uma música e a igreja não canta. Igreja que não aprende a cantar, não louvar, não abrir sua voz. Parece que não colocou um cântico novo nos seus lábios. A Bíblia diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio, então o nosso coração não está cheio de Deus. Não conseguimos levantar a nossa voz e cantar. Isso é uma tristeza do nosso coração e um pecado diante de Deus, porque nós não conseguimos cantar ao Senhor. E eu não estou falando de músicas que nós não conhecemos, música que conhecemos e não cantamos ao Senhor. A Bíblia diz que em uma só voz, a Bíblia diz, cantaram para se fazerem ouvir, irmãos. A gente canta para ser ouvido mesmo, irmão. A gente não canta para estar em silêncio, porque se é para me cantar e estar em silêncio, eu vou na minha casa e canto sozinho. Ninguém precisa me ouvir. Mas como igreja reunida, a gente canta para se fazer ouvir, para que todo mundo ouça o que a gente está cantando. Porque como a gente vai ouvir ou alguém que entre nessa casa e não ouça o que a gente está cantando? Como ele vai temer a Deus e como ele vai confiar no Senhor, porque essa mensagem não é chegada aos seus ouvidos. Ele diz, a música é cantada em uma só voz, em um só sono, uníssono, todos juntos. E cantaram para se fazerem ouvir. Mas também, aqui é o ponto, a gente canta para se fazer ouvir, mas não canta para chamar a atenção para nós. E aqui é especificamente para o grupo de louvor, quando a gente canta e dirige a canção, quando a gente quer o aplauso das pessoas. Eles estão nos ouvindo e estão dando glória para nós. Mas o texto diz, cantaram para se fazer ouvir e para louvarem o Senhor. Existe um processo muito claro, a gente canta alto e verdadeiramente, não para chamar a atenção das pessoas para nós, mas é para chamar a atenção das pessoas para o próprio Deus.
porque nós estamos cantando para o Senhor, para louvarem o Senhor e renderem graças. E quando levantaram eles a voz das com trombetas, símbolos e outros instrumentos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa se encheu da glória do Senhor. Abra o livro de Deuteronômio, capítulo número 32. Essa foi a música dada para que Deus pudesse ser louvado. Aqui aconteceu isso. Agora é Deus que está dando uma canção para o seu povo. Capítulo número 32. O capítulo é inteiro. Verso 1 em diante diz assim. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só alguns versículos e depois eu vou para o final dele. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai declarar uma palavra, e essa palavra tem um propósito de quê, irmãos? Ele compara a palavra que vai ser liberada para a igreja ouvir, ele compara no verso de número 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho. O que ele está fazendo? Quando a chuva cai, é sinal de bênção. Quando o orvalho desce e a gente nem percebe, a gente já está quase todo molhado. É como refrigério. O que ele está dizendo é que a canção que Deus estaria dando para eles, ou seja, as palavras da minha boca, são doutrina, é algo sólido, é algo poderoso, é algo pesado que está sendo entregue para a igreja. E esse algo pesado que está sendo entregue para a igreja vem com um sentido muito claro, com um propósito muito único, de fazer com que essa igreja seja edificada e seja consolada, seja ela fortalecida, porque é isso que ele está dizendo, seja ela abençoada. Aí ele diz, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Amados, não é uma tempestade. Quando é uma tempestade, a gente foge. Como gotas, como chuvisco. Você já viu? Só conheço algumas pessoas hoje, no nosso atual tempo de modernidade, que chuvisco faz uma mulher correr. Faz ou não faz uma mulher correr, Alessandra? O chuvisco não te faz correr? Por quê? Não quer molhar o quê? O cabelo. Minha esposa corre, coloca um bando de coisa aqui. É ou não é? É. Mas é por causa dessa modernidade. Porque quando não tivesse chapinha, nada dessas coisas, quero ver que ela corria nada. É assim mesmo, tá tudo de boa, tranquilo. Quer nem saber. É ou não é, irmãos? É verdade. Mas por causa da nossa modernidade, que a gente passa uma chapinha na coisa, passa a escova, meteu um chuvisco. Em Belém ela sofria, porque Belém não tem chuvisco, era calor pra caramba. Só que a umidade é lá em cima, ela saía do banheiro, o cabelo já começava a tufar. A umidade é muito alta. Desculpa aí, mas é isso mesmo. Significa dizer que um chuvisco a gente não corre, irmãos. O que Deus ele estaria ensinando através de uma canção, Ele estaria fazendo com que a gente andasse calmamente e entendesse essa canção caindo como chuvisco sobre nós, como gotas, ele diz muito tempo, como gotas de água sobre a erva. Aí ele diz, porque proclamarei o nome do Senhor. Aí ele diz, qual é a doutrina que ele vai dizer? Proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. E então ele diz, como tu vais fazer isso? Proclamar o nome do Senhor e engrandecer o Senhor. Aí ele diz no verso 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. E aí, então ele avança para o texto, mostrando agora os homens. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim são suas manchas. É geração perversa e deformada. Deus está dando uma palavra ao coração dessas pessoas, para eles entenderem aonde eles estão e quem Deus é. Então ele avança no texto, repreendendo o povo, que esse povo vai, por causa dessa canção, Deus está dando a eles, para que eles entendessem que eles são tão terríveis,
que eles vão se apartar, e por isso Deus estava dando essa canção para eles. Verso de número 29 diz assim, 28. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. E aí ele diz, como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha lhes não vendera, e o Senhor lhes não entregara, porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha e a vinda, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente, veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado dos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanta a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão não exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Aí ele continua. Verso de número 44, ele vai encerrar esse cântico e diz Moisés assim. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele, Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outras coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para possuir. O último dia da vida de Moisés, ele começa dizendo, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, sobe a este monte, a Baraim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e ver a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Olha a percepção magistral que Deus faz da sua aplicação de sua palavra, de sua verdade, de seu juízo, como um símbolo de que ele não mente. Moisés está no último dia de vida. Deus poderia ter dado essa canção muito antes. No último dia de vida, Deus deu essa canção para Moisés, dizendo para o povo que o povo vai se rebelar, como sempre fez, vai esquecer Deus, vai adorar outros deuses, e a Bíblia declara que Deus vai expulsar esse povo da terra prometida, levará ele ao exílio, e lá no exílio eles cantarão essa canção, e lembrarão que fizeram o que era errado, quando Deus havia dado isso muitos anos antes. A princípio eles estão aprendendo essa canção, e eles estão cantando, só que parece que eles aprendem e não entendem o que está cantando. A questão é extremamente de afronta, o que a gente pode dizer assim, de repreensão, melhor dizendo, para os filhos de Israel. Mas é também uma certeza de uma canção de que um Deus é santo, vivo e verdadeiro e fiel, capaz de ter misericórdia, embora ele exerça juízo. Então essa manifestação de graça e juízo de Deus para com o povo de Israel, e que vai se manifestar lá no futuro, Deus está trazendo Moisés como um emblema disso.
Os anos se passaram. Moisés acreditou de alguma maneira, disse, Deus vai ter misericórdia de mim e eu vou entrar na terra prometida. Deus deu o cântico no último dia de Moisés. Moisés não sabia que ia morrer ainda. Está perto da terra prometida, está na frente. Deus disse, agora Moisés, sobe mais um monte, porque hoje mesmo tu vai morrer. Ei? Sim, tu vais morrer como eu te falei. Porque tu me desobedeceste e não me santificaste aos olhos dos filhos de Israel, nas águas de Meribá. Feriste a rocha quando eu te disse que era para te falar a rocha. Pois agora tu vais subir nesse monte e vai olhar toda a terra prometida, tu só vais olhar, e ali mesmo tu vais morrer. O que Deus estava dizendo é que se Deus não poupou Moisés, por ele ter desobedecido, ele está mostrando, vocês vão desobedecer da mesma forma, e eu também não vou poupar vocês. São mais ou menos por volta de 700 anos, perdão. 700 anos, mais ou menos. 700 anos. Porque são 400 anos de Moisés até Davi. E depois de Davi, são mais uns 300 anos, 300 a 400 anos, até que o povo vai para o exílio. Durante todo esse tempo, toda essa trajetória, eles cantavam essa música. Mas Deus, lembra o povo de Israel, no período dos juízes, se levantava, um juiz se levantava, era bonzinho e o povo caminhava. O juiz morria e o povo danava fazer a coisa errada. Aí eles clamavam e o Senhor dava misericórdia, mas eles nunca saíram da terra prometida. Nunca. Os inimigos entravam na terra prometida, oprimiam o povo, mas deixavam o povo lá. Então eles imaginaram, nunca sairemos daqui. O máximo que pode acontecer é o quê? Um povo inimigo chegar até nós e oprimir a gente como era lá do tempo dos juízes. Colocar um novo coisa assim, vai ser mais oprimido. Mas sair daqui, destruir o templo, destruir, nunca, Deus nunca vai deixar isso. Mas a canção estava cantada. Eles não entenderam que Moisés é um emblema, exemplo claro de que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. E se aconteceu isso com Moisés, e Deus, tu falaste, tu feriste, tu bateste na rocha. Moisés não trocou de Deus, irmãos. Moisés não se prostituiu. Deus só disse para ele, fala a rocha, e ele bateu na rocha. Porque tu bateste, feriste a rocha, e por 2 vezes fizeste isso, tu não entrarás. Não, Senhor, me perdoa. Não, Moisés, cala a tua boca. O negócio está resolvido. O que eu vou fazer contigo, por misericórdia, é te colocar no alto do monte e ver a terra, porque é só isso que tu vais ver. Mais nada. No último dia da vida dele, quando ele ensina esse cântico, ele diz, sobe esse monte porque é o último dia da tua vida, tu vais olhar a terra, mas tu não vais entrar, tu vais morrer, porque tu me desobedeceste nas águas de Meribá. Deus estava entregando um cântico e estava fazendo de Moisés um símbolo de que se eles não atentarem para a palavra, que a palavra é a vida de vocês, vocês perecerão como Davi, como Moisés pereceu e não entrou na terra prometida. Não estamos falando de salvação, estamos falando que é um símbolo, Moisés, um símbolo da salvação nossa. Um símbolo de salvação, tipo o quê? Que Deus está preparando algo muito melhor para Moisés do que a terra prometida. Mas assim como Moisés não foi capaz de entrar na terra prometida pela sua desobediência, agora Israel, ele está entrando sobre níveis de salvação aqui, irmãos. Não é uma desobediência qualquer, não. É uma desobediência mesmo de trocar Deus por outro Deus. Essa é a primeira parte da história, das canções. No próximo domingo a gente começa a entrar, eu tinha separado algumas músicas, mas não chegou nem perto dela, mas é o normal. Mas a gente vai avançando de pouco a pouco. A partir do momento que a gente começa a entender mais, a gente vai entendendo mais, então eu vou trazer essas canções para a gente comparar e vocês começarão a entender a força que há nessas canções.
Até então, a gente só estudou a primeira parte dela, de como as músicas alcançam as nossas vidas, como as músicas traspassam, irmãos, passam mesmo gerações e afetam as sociedades. No próximo domingo, a gente vai caminhar mais um pouco nessa história. E aí, então, a gente vai entrar claramente, não somente agora, como Deus, nós falando para Deus, uma resposta, nosso cântico, mas também o próprio Deus falando conosco, através de suas canções. Então a gente vai entrar na definição de música e a música como ela é um instrumento dentro do tempo dos reformadores para a gente entender quais os seus princípios básicos para a gente nortear a nossa vida, ouvir, cantar e louvar o Senhor. Oremos a Deus.